Boa noite, queridos, a você que está presencialmente aqui na Igreja Central de Cotia, do Portão, a você que está através da tela nos assistindo. O meu desejo e a minha oração é que todos nós tenhamos tido uma semana abençoada na presença de Deus e no meio da semana fazermos uma pausa para termos um encontro com o nosso Deus. Eu não sei como foi a sua semana. A minha tem sido uma semana bastante difícil. O Silvio mencionou aqui, meus amigos André e Leandro também no chat aí. Eu fiz o meu aniversário, mas fazia tempo que não passava aniversário difícil, complicado, né? Mas agradecemos a Deus porque nós estamos com vida, estamos com saúde, nós temos trabalho e temos a oportunidade de, mesmo em meio à pandemia, estarmos na casa de Deus para louvar e engrandecer ao nome de Deus. Então, você que está aqui na igreja, você que está em casa, sinta-se também agradecido pelas bênçãos que Deus tem concedido a mim, pelas bênçãos que Deus tem concedido a você, que Ele possa continuar cuidando de cada um de nós e nos permita trabalhar, fazer alguma coisa para abreviar a volta de Jesus. Os momentos em que nós estamos vivendo são momentos difíceis, em que o mundo, de uma forma geral, está atravessando. Talvez em toda a história da humanidade nunca vivemos uma situação como essa. Mas nós sabemos que temos um Deus que é por nós, que olha por nós, que intercede por nós, e a seu tempo Ele fará aquilo que for necessário. A mensagem desta noite, se eu fosse dar um título, seria: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Essa passagem está em João 10, versículo 14. E é curioso que quando nós olhamos para um rebanho de ovelhas, nós vemos exatamente isso, um rebanho. Um bando de casacos, um monte de lã. Não vemos uma ovelha, nós vemos um monte de ovelhas, sem distinção. Mas o mesmo não acontece com o pastor. Para ele, cada ovelha é diferente. Cada ovelha tem uma face especial e uma história especial. E cada ovelha possui um nome. Talvez o pastor olhe para uma ovelha com olhos tristes e diga assim: aquela ali é a Maria. Talvez o pastor olhe para outra ovelha com uma orelha levantada, outra orelha caída e diz assim: olha, aquele ali é o João. Talvez o pastor olhe para uma outra ovelha que seja órfã e diga assim: aquela ovelha é o José. O pastor conhece as suas ovelhas e ele chama cada uma delas pelo seu nome. E é interessante que quando vemos uma multidão, vemos exatamente isso. Uma multidão, seja enchendo um estádio, seja passeando em um shopping center. Quando observamos uma multidão, nós vemos povo, não pessoas, mas povo, uma massa humana, um rebanho de faces. Eis o que nós vemos. Mas o mesmo não acontece com o pastor. Para ele, cada face é diferente. Cada uma tem uma história. Cada rosto é uma criança, e cada criança possui um nome. O pastor conhece as suas ovelhas, ele conhece cada uma pelo nome. E em Isaías 49, 16 diz assim, na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Que coisa tremenda, interessante, seu nome escrito nas mãos de Deus, seu nome pronunciado pelos lábios de Deus. Talvez você já tenha visto o seu nome em alguns lugares especiais. Quem sabe em um prêmio, ou um diploma, ou em uma porta de madeira, se você, quem sabe, é o CEO de uma empresa, um diretor, um gerente. Quem sabe você já ouviu o seu nome pronunciado por alguém importante. Quem sabe um treinador, uma celebridade ou um professor. Mas pensar que o seu nome está nas mãos e nos lábios de Deus, o meu nome, como pode isso? Talvez você nunca tenha visto o seu nome ser honrado. E não consegue se lembrar se algum dia foi pronunciado com destaque. Se este for o caso, talvez pode ser mais difícil para você acreditar que Deus conhece o seu nome. Mas eu afirmo de novo, Ele conhece você. Ele sabe o seu nome, Ele sabe tudo a respeito de você. Você está escrito na palma das mãos dEle, pronunciado por sua boca, sussurrado por seus lábios,
Seu nome, não só o nome que você possui, mas o nome que Ele lhe tem reservado, porque nós sabemos que no futuro, quando Jesus voltar, nós teremos um novo nome. E isso, queridos, é tremendo. Em Apocalipse 2:17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Talvez nós estejamos vivendo em um momento em que nós estamos com medo, em que nós estamos inseguros, porque as más notícias obscurecem as boas notícias, os problemas são mais numerosos do que as soluções, e talvez você esteja preocupado: qual será o futuro dos meus filhos? Você é cauteloso, você já não confia mais como antes. E por que isso? Porque o sistema falha, porque as pessoas mentem, o cônjuge engana, e não é fácil mais você confiar nas pessoas. E às vezes nem em Deus você confia mais. Além do mais, você olha para a sua vida, você olha para você, e a gente sabe que a gente cometeu muitos erros, mas a gente gostaria de tentar de novo, a gente gostaria de acertar, de fazer a coisa certa. Cada um de nós realmente queremos fazer aquilo que é certo, mas às vezes a vida declina, e ocasionalmente precisamos de um lembrete, não de um sermão, mas de um lembrete de que Deus conhece o seu nome. Algumas coisas nos acontecem ao longo do caminho. Às vezes nós sonhamos e as condições para modificar o mundo decadente são transformadas em comprometimento para pagar as nossas contas. Ao invés de fazer a diferença, nós fazemos o nosso salário porque nós precisamos sustentar a nossa família. Ao invés de olhar adiante, nós olhamos para trás. Ao invés de olhar para fora, nós olhamos para dentro de nós. E muitas vezes nós não gostamos daquilo que nós enxergamos em nós mesmos. Ah, queridos, os altos e baixos da nossa vida, nenhum de nós estamos livres disso. Sábado passado, o Marcos Camilo, do Grupo Jage, do Roupão da Fé, pregou no portão, na Granja Viana. E aí ele sempre começa assim: você está feliz? Vai passar. Você está com algum problema? Isso também vai passar. E graças a Deus que nenhum dia, queridos, é igual ao outro. E graças a Deus que nós não sabemos o que nos reserva o dia de amanhã. Se nós já sofremos de ansiedade, de pensar o que poderia acontecer, imagine se nós soubéssemos exatamente o que fosse acontecer. Eu tenho certeza que o índice de suicídio e de morte seria muito mais alto do que é. Mas porque nós não sabemos, nós vivemos o dia com a esperança de que o amanhã será melhor do que foi hoje. E aí nós confiamos em Deus e depositamos a nossa confiança nele, para que Ele possa realmente nos ajudar e mudar a nossa história. Olha a história de Moisés em Êxodo 2. Nos versos 11 e 12, ele fez o que nós às vezes fazemos. Se você abrir a sua Bíblia, lá Moisés vê dois hebreus brigando, e aí ele vai e dois egípcios brigando, ele vai e mata um egípcio e esconde na areia. 2 versos depois, no verso 14, ele vê 2 hebreus brigando, e agora ele se aproxima deles e vai tentar ser um apaziguador, vai tentar ser um juiz de paz. Mas olha só que curioso, um dos hebreus olha para ele e diz assim: você pensa que vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Opa! Moisés pensa assim: puxa vida, o meu pecado já foi descoberto. Moisés sai do Egito com a convicção de que nunca mais ele voltaria para lá. Passou 40 anos no Egito. Aos olhos humanos, Moisés estava pronto para ser um grande líder. Havia estudado nas melhores faculdades, feito um pós-doutorado, um mestrado, uma pós-graduação. Moisés estava altamente qualificado para ser o sucessor do faraó, aos 40 anos de idade. Mas, de uma hora para outra, Moisés sai do Egito e vai para o deserto. Aos olhos humanos,
Moisés perdera a oportunidade. Ele foge, vai para o deserto, um desperdício de talento. Um homem altamente capacitado, cuidando de ovelhas. Talvez se a gente olhar para a história de Moisés, fosse essa a conclusão que nós chegássemos. Por que estudou tanto? Por que soube tanto? Por que aprendeu tanto para depois ir para um deserto cuidar de ovelhas? Mas no capítulo 3, Deus aparece a Moisés. E no verso 9 e 10, Deus dá a Moisés uma missão: tirar o seu povo do Egito e levá-lo para uma terra boa, como está escrito no verso 8. Talvez nós olhássemos para Moisés aos 40 anos e disséssemos assim: está perfeito, está pronto, está preparado para a missão. Mas, quando olhamos para Moisés aos 80 anos, talvez a gente dissesse assim: sem chance, ele está velho demais, cansado, cheirando a pastor de ovelhas, falando como estrangeiro. Que impacto Moisés causaria a Faraó? Ele é o homem errado para essa missão. 40 anos depois, talvez Moisés nem lembrasse mais como falasse a língua do Egito. E Moisés teria concordado que ele realmente não estava pronto para aquela missão. Talvez ele tivesse dito: eu já tentei fazer isso, aquelas pessoas não querem ajuda, me deixem aqui cuidando das minhas ovelhas, elas são mais fáceis de conduzir. As pessoas, os relacionamentos não são fáceis. A gente que lida com pessoas, a gente sabe bem do que a gente está falando. Às vezes dentro da própria família é difícil a gente se relacionar, porque um quer uma coisa, outro quer outra. Imagine você liderar uma grande multidão, como era aquilo que estava esperando Moisés. Moisés não teria ido, eu não teria enviado, mas Deus enviou Moisés. E como você imagina essa situação? Importante aos 40 e adequado aos 80, por quê? O que ele sabe agora que ele não sabia antes? O que aprendeu no deserto que ele não tenha ou pudesse ter aprendido no Egito? Para começar, os caminhos do deserto. O Moisés de 40 anos era um homem da cidade. Já o octogenário conhece o nome de cada cobra e a localização de cada poço de água. E se ele vai liderar uma multidão de hebreus pelo deserto, ele precisa ter noções básicas da vida local. Talvez você seja desafiado para realizar alguma coisa aqui nesta terra. Talvez na igreja em que você frequenta. Talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, não sei, em algum lugar, em alguma situação. E talvez você olhe para você como Moisés olhou para si e diga assim: Senhor, eu não sou a pessoa certa para fazer isso, manda outro. Tem alguém mais preparado do que eu, mais qualificado do que eu. Mas Deus diz: não, é você que eu quero que faça a obra. Percebem? Deus preparou Moisés e sem dúvida está preparando você para a obra que Ele quer que você realize. Dinâmica familiar é a segunda coisa que Moisés precisa aprender, já que ele vai lidar com famílias. E aí então, ele se casa, constitui família para aprender como lidar com as pessoas. Porém, mais que famílias e caminhos do deserto, Moisés precisava aprender algo sobre si mesmo. E aparentemente ele havia aprendido. Deus disse que ele estava pronto. E para convencê-lo disso, Deus aparece a Moisés numa sarça ardente e faz o convite para que ele lidere o seu povo. Quando a gente lê a história, principalmente essa parte, é curioso, talvez alguém se pergunte assim: mas por que Deus apareceu a Moisés daquela forma? Às vezes, para que algumas pessoas sejam alcançadas, Deus vai trabalhar de forma personalizada, de forma ímpar para atingir o coração daquela pessoa. Talvez se Deus falasse com Moisés de uma outra forma, Moisés não teria atendido. Mas como Deus foi a Moisés de uma forma dramática, ímpar, Moisés parou e ouviu aquilo que Deus tinha para falar para ele. Acabou o aprendizado, Deus informa para Moisés: chegou o momento de você trabalhar. Ah, queridos, pobre Moisés, ele não sabia que estava matriculado, mas ele estava. E querem saber de uma coisa? Eu e você também estamos matriculados na escola de Deus, na faculdade de Deus. E a voz proveniente do arbusto lhe confidencia. A voz o faz lembrar que Deus não terminou a obra em sua vida.
Talvez alguns de nós olhemos para a nossa vida, eu estou fazendo hoje 52 anos de idade, e eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Eu gostaria que Jesus voltasse na nossa geração. Eu creio que isso pode acontecer, eu creio que isso vai acontecer pelo andar da carruagem, como nós costumamos dizer. Pelo estágio em que o mundo está, as pessoas, a violência, a falta de amor ao próximo, a pandemia, as injustiças sociais, e aí poderia enumerar aqui uma série de coisas. Mas eu não sei, porque os nossos pais da fé morreram acreditando na bendita esperança de Jesus. Quanto tempo não se passaram e Jesus ainda não veio? Como para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, pode ser que ele volte o ano que vem, pode ser que ele volte amanhã, mas pode ser que ele volte daqui a 10 anos ou a 20 anos, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas nós precisamos estar preparados, e Deus está realizando uma obra em mim, e Deus está realizando uma obra em você. E o que eu e você não podemos fazer é desanimar, é desistir, é achar que talvez nós já estejamos prontos, quando na verdade nós não estamos. Porque cada dia nós somos desafiados a aprender alguma coisa nova e a fazer alguma coisa nova. Eu sou marceneiro, eu faço móveis, faço isso há mais de 30 anos. E eu não sei tudo, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Porque o conhecimento se renova. Queridos, você viu o que Deus está fazendo? Uma boa obra em você. Leu quando essa obra estará concluída? Apenas quando Jesus voltar. Eu posso soletrar a mensagem para você nessa noite? Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para realizar através de mim e através de você. Mas isso só será possível se eu me colocar aos pés de Jesus e permitir que Ele me use para a honra e glória do nome dEle, para ser bênção àqueles que estão à minha volta, para ser um conduto de amor, de alegria, de felicidade àqueles que necessitam. Nesse momento difícil em que nós estamos vivendo, quantas pessoas não necessitam de uma oração? Quantas pessoas, eu ia dizer de um abraço, mas nós não podemos abraçar, mas elas necessitam. Nós temos o chat lá na igreja, transmitimos o nosso culto também. E no sábado de manhã os irmãos entram ali, eu estou morrendo de saudades, né? E aí eu quero aproveitar e parabenizar a igreja, porque ficou linda. Eu quando vi a reforma, as imagens, e de vez em quando assisto o culto, assisti quarta-feira passada, vocês pegaram o Leandro emprestado, né, para tocar aqui, para a Lori cantar. Mas as pessoas não podem ir ao templo, principalmente os de mais idade. A granja está em reforma também, está ficando bonita, está linda a igreja. Os irmãos não têm ideia de como está, porque não podem ir. Estão carentes nos seus lares, isolados. Às vezes querendo ir à igreja, mas sem poder ir à igreja. E alguma coisa a gente pode fazer para aliviar o sofrimento, para aliviar a dor, seja lá o que for que as pessoas estão necessitando. E talvez eu olhe para mim e fale assim, mas o que eu posso oferecer é tão pouco. Mas se cada um fizer o pouco que pode, esse pouco se transformará em muito. E a gente não tem noção do que esse pouco pode fazer para aquele que está necessitando. Queridos, Deus tem uma obra para mim e Deus tem uma obra para você. E Deus quer que nós saibamos disso. E a fim de convencê-lo, Ele poderá surpreender você. Ele falou a Moisés através de uma sarça ardente, mas eu não sei de que maneira Ele poderá falar a você nesta noite e todos os dias da sua vida. É interessante que são 6 continentes reconhecidos, são mais de 200 países reconhecidos pela ONU, mais de 40 mil cidades, somos mais de 7,8 bilhões de habitantes no planeta Terra, e Deus conhece, acompanha, sabe, cuida, vela de cada um como se fôssemos únicos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus, quando olha para mim, quando olha para nós, estamos num grupo pequeno aqui, mas Deus está olhando para a igreja de Cotia agora, e Ele não está vendo esse grupo de pessoas. Deus está vendo cada um individualmente. E Ele olha no olho,
E ele fala assim: filho, você é importante para mim, eu me importo com você. Você já teve a sensação de que algumas vezes você orou e você não terminou a sua oração e Deus desceu para responder a sua oração? Como se você fosse único no mundo? Isso é tremendo. Um Deus que ouve, ainda que nós não mereçamos, porque nós somos pecadores. Mas Deus olha para cada um de nós de maneira particular, porque Deus trabalha de forma personalizada na minha vida e na sua vida. E Ele faz um convite para mim, e Ele faz um convite para você. Ele diz em Mateus 18:20, eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Há dias em que nós achamos que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Queridos, Deus olha para mim, Ele olha para você, e Ele me ama, como Ele amou vários personagens bíblicos no passado. E às vezes, Ele de maneira muito particular, de maneira muito pessoal, vem a mim e a você trazer uma mensagem de conforto. O Michel, que pediram oração, é o meu cunhado, está internado, teve um AVC na sexta-feira passada, 32 anos de idade. Estamos orando, confiados de que a graça de Deus, de que a misericórdia de Deus poderá fazer a obra e restaurar a ele a saúde. Está sedado para preservar o cérebro. E a qualquer momento, assim que a sua pressão se estabilizar, ele será estubado e lentamente vão reduzir a sedação para que ele possa acordar. E a esperança é que acorde sem nenhuma sequelas. Nós estamos no mundo hoje e aparentemente está tudo bem, mas nós não sabemos do dia de amanhã. Quantos não dormiram ontem e não acordaram hoje? Quantos não sairão para o trabalho amanhã e não retornarão? Quantos não chegarão ao final dessa semana porque alguma coisa ruim vai acontecer? E não fosse a graça de Deus, talvez nós nem estivéssemos aqui. Então nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso que, a despeito de nós, que apesar de nós, Ele usa a nós para sermos um canal de bênção para aqueles que necessitam. Você tem sido bênção na vida daqueles com os quais você tem entrado em contato? Você tem feito a diferença? Se você faltasse hoje, as pessoas olhariam para a sua vida, para a sua história e falaram assim: puxa vida, fulano passou por este mundo e ele descansou, mas ele vai deixar saudade. Era uma pessoa maravilhosa, querida, amada. Ou será que vão falar assim: puxa vida, até que enfim foi embora, gente ruim, coisa ruim. Nós estamos, queridos, vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E se houve um tempo em que nós devemos buscar a Deus, esse tempo é agora. Hebreus 4:7, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas infelizmente alguns de nós fazemos exatamente o oposto disso. Nós precisamos buscar a comunhão com Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, dizendo a mim e a você: este é o caminho, andai por ele. Jesus está voltando. O que tem acontecido no mundo não nos deixa dúvida com relação a isso. Como diz um ditado entre nós já há algum tempo, já virou um clichê, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Eu já perdi amigos, eu já perdi familiares, entes queridos que descansaram na bendita esperança da volta de Jesus. Alguns, infelizmente, por achar que Jesus está demorando para voltar, abandonaram, deixaram. Mas que bom que eu e você ainda estamos aqui, acreditando que Ele vai voltar
ainda que pareça tardio para mim e para você. E Ele está realizando uma obra em mim e em você. Queridos, que Deus possa abençoar a minha vida, que Ele possa abençoar a sua vida. Quando você for tentado a ficar triste e desanimado por algum problema, por alguma dificuldade, que você possa olhar para a cruz de Jesus, e ela é a certeza e a garantia de que você não está sozinho. Ele se fez um de nós, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. Ele morreu no meu lugar, para que a vida que pertencia a Ele, pudesse pertencer a mim. Ele não precisava ter feito nada disso, porque Ele era o perfeito Filho de Deus, imaculado, adorado, reverenciado pelos anjos. Mas se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Lá em Salmos 8,4, diz assim: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. No entanto, de glória e de honra o coroaste o fizeste um pouco menor do que os anjos. Apesar de eu ser quem sou, apesar de sermos quem somos, Deus ainda olha para mim, ainda olha para você com carinho todo especial. E Ele diz: filho, é por você. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja um canal de bênção para todos aqueles com os quais você entrar em contato. Que ao você ouvir a voz de Deus, você possa praticar aquilo que Ele pede que você faça. Nós estamos no finalzinho da história deste mundo, mas um pouquinho mais, como diz a letra do hino dos Arautos do Rei, e nós estaremos no lar. Que Deus possa te abençoar. E para finalizar, nós vamos cantar o hino 386, Nunca Te Deixarei. Nos momentos em que você achar que você está sozinho, se lembre deste hino, cante este hino, o coro deste hino. Você não está sozinho, Deus está com você.
escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. No começo do culto, no chat, alguém pediu oração pelo pastor Eliezer. E agora há pouquinho, recebemos a notícia que ele acabou de falecer. Vamos orar pela família enlutada neste momento difícil. Eu quero terminar com um pensamento, palavras de Jesus para mim e para você, que está no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo intitulado Divino Pastor. Jesus diz assim: conheço as tuas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis sozinhos e abandonados. Ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome pelo dom da vida, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Porque apesar do momento difícil em que o mundo está vivendo, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão num leito de dor, seja qual for a enfermidade, por aqueles que estão lutados, como a família do pastor Eliezer, que acabou de falecer. Venha confortá-lo, Senhor, neste momento difícil. Só o Senhor pode fazer isso. E enquanto estivermos aqui neste mundo, Senhor, por favor, cumpre a tua promessa como o hino que nós acabamos de cantar, que o Senhor nunca nos deixará, nós nunca estaremos sozinhos, porque nós temos a companhia dos teus anjos, a direção benfazeja do teu Santo Espírito e a pessoa de Jesus ao nosso lado também nos guardando, nos livrando, nos abençoando. Que possamos guardar firme a nossa fé até a tua volta. E aí então, só então, tudo aquilo de ruim que acontece nesse mundo acabará. E nós viveremos a vida que o Senhor sonhaste para nós quando nos criaste lá no Jardim do Éden. Até que este dia chegue, que nós possamos olhar para a cruz, que possamos olhar para Jesus como autor e o consumador de nossa fé, e possamos permanecer firmes até aquele dia. E agora, como ancião ordenado, levanto as minhas mãos e profiro a bênção sacerdotal quando a tua palavra diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.